Olá, eu sou o Gabriel Mota Paiva, sou bacharel em farmácia e mestrando em farmácia pela União de São Paulo. Hoje nós vamos comentar sobre a expressão gênica em melanoma, onde a gente vai fazer uma análise bibliométrica sobre esse assunto. Bem, a revisão bibliométrica ela não vai tratar exatamente de conteúdo, ela vai tratar de quantidade, é um perfil quantitativo. Nesse perfil quantitativo, nós vamos seguir três grandes leis da bibliometria. A primeira lei é a lei de Locta, onde a gente vai medir a produtividade de cada autor de artigo e a interligação entre eles. A lei de Bradford, que vai medir a dispersão da produção de diferentes revistas científicas e periódicos e a quantidade que é publicada de determinado tema em cada revista. E a lei de Zipf, que vai comentar sobre a identificação da frequência e a ocorrência das palavras em um texto. Então, quais foram os datasets que a gente utilizou? Quais foram os bancos de dados utilizados? Bem, nós utilizamos o banco de dados do PubMed, que é a Publication in Medicine do National Library of Medicine, integrado ao National Center for Biotechnology Information, que congrega publicações de várias áreas da saúde. As palavras-chave utilizadas foram melanoma, primary, metastatic, expression and gene. E como filtro, como parâmetro de filtro, nós não utilizamos, não estabelecemos nenhuma restrição de país, de data de publicação, tipo de publicação, ou se esse texto está disponível na forma grátis ou na forma paga. Isso não foi colocado como delimitante. Os únicos delimitantes foram realmente as palavras-chave. E a ferramenta que nós utilizamos para analisar esses dados foi o VozViewer. Bem, como eu comentei anteriormente, a lei de Locta ele vai mostrar aqui o cluster de colaboração entre esses autores. Nós podemos observar que esses autores eles tiveram uma pequena colaboração entre si. O que eu quero dizer com isso? Nós temos alguns clusters, alguns grupos de colaboração em determinados pontos. Entretanto, esses clusters não estão muito interligados. Nós temos um ou outro coautor que vai fazer uma interligação com outros grupos, que é o que a gente percebe aqui pela lei de Locta, analisando os dados lá do dataset do PubMed. Utilizando a lei de Bradford, o que nós encontramos? Que as publicações, as revistas com maiores publicações sobre o tema proposto foram a Cancer Research, a International Journal of Cancer, a Journal Investing Dermatologists, cada uma delas com 69, 49 e 46 artigos publicados sobre o assunto, equivalendo aí a 5,28, 3,75 e 3,52%, respectivamente, de toda a publicação encontrada nesse dataset. Podemos observar agora em uma outra forma de abordagem como essas 10 primeiras revistas estão agrupadas nas suas quantidades e frequência no decorrer do tempo. Nos últimos anos, nós vamos perceber que na ordem de baixo para cima, nós temos a quantidade de cada revista que cada revista publicou sobre esse assunto. E por fim, nós temos a lei de Zipf, onde ele vai mostrar uma grande interligação entre várias palavras-chave, sendo que essa frequência das palavras-chave utilizadas aqui nesse dataset em especial tiveram algumas frequências maiores. Então eu vou mostrar para vocês aqui os principais: humans, melanoma, gene expression regulation, skin neoplasm, female, male, animals. Essas foram as palavras-chave com maior frequência encontrada em todas as publicações. Podemos então chegar às considerações finais de que evidenciamos o interesse e a motivação crescente nessas pesquisas, até porque todas elas foram encontradas entre 2005 até 2021, uma crescente de interesse nessa relação. O escopo das revistas, a Cancer Research, a International Journal of Cancer e a Journal Investment,
in Dermatologist foram as revistas que mais trabalharam o tema no ano de 2020 e 2021, e a quantidade relativamente pequena de associação entre os entrevistados, entre os pesquisadores, os autores e coautores dos diferentes clusters, países em geral da pesquisa, e tem uma maior necessidade de interligação, até para poder esses estudos avançarem ainda mais. Agradeço bastante a atenção, esse é o meu contato, até uma próxima.